Porque na verdade não é que a mediunidade causa ansiedade ou vice-versa, mas uma coisa alimenta a outra, entende? Então, por exemplo, você tem uma questão de ansiedade, um gatilho que ativou, então, putz, tô desempregado, o que eu vou fazer agora? Aí começam a vir vários gatilhos. Ah, você é um preguiçoso, você é incapaz, você nunca vai conseguir, você nunca vai ter nada que é seu, isso são gatilhos. Tá? Isso vai crescendo, 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 até te engolir. Aí você vira, né, depressão, transtorno de ansiedade, crise de ansiedade, enfim, começa tudo isso a crescer dentro de você. Depois disso, o que que acontece quando você fica com esses pensamentos, né? Esses pensamentos são de baixíssima vibração, né? Vergonha, medo, ódio, raiva, enfim, todos esses pensamentos vão alimentando uma vibração muito densa em você. Aí o que que acontece quando você tá vibrando numa vibração mais densa? Você começa a atrair plateia. Então você vai atrair pessoas que vão alimentar isso em você. Você vai atrair situações que vão alimentar esses pensamentos. Então, eu não sou capaz de nada. Aí vai vir uma situação que vai confirmar isso, né? Não que você não seja, mas você tá vibrando ali, e então você vai atrair essa situação. E aí, né, aí entra a mediunidade. Você vai começar a atrair também espíritos que pensam isso sobre eles mesmos também, e aí eles vão se alimentar. É como você tá com um amigo, eu sou um bosta, aí o amigo, eu também sou, e aí vocês vão se alimentando. Então, uma coisa alimenta a outra, entende? A mediunidade, como eu já falei, todos nós somos médiums, é independente de você ter ansiedade ou não, independente de você ter depressão ou não. Eu sou médium, eu não tenho depressão, talvez ansiedade um pouquinho, mas não quer dizer uma coisa, né, que tá ligado diretamente. Mas a ansiedade alimenta a mediunidade, a vivência de uma mediunidade mais dolorosa, né, em um padrão frequencial mais baixo, mais denso. Então precisa ter esse cuidado dos dois lados. Por isso que eu falo, tem gente que fala assim, Lu, eu tenho ansiedade, eu tenho mediunidade, então deve ser a minha ansiedade deve ser culpa da mediunidade, então eu vou fazer só o tratamento espiritual, tá? Eu falo, não. Você vai procurar sim uma ajuda terapêutica também, você vai continuar com o tratamento espiritual, porque é importante, e você, se precisar ainda assim, você vai procurar um psiquiatra. Por quê? Não quer dizer que se atingir o seu nível espiritual é a primeira etapa, tá? Atingir o nível espiritual, primeira etapa. A segunda etapa é atingir o seu nível mental. Se atingir o seu nível mental, quer dizer que não atinge mais o espiritual? Não, quer dizer que atingiu o espiritual e o mental. Se atingir o seu nível físico, então você ficou tanto tempo criando aquelas situações, criando essas verdades na sua mente, esquecendo de produzir ali serotonina. Tem os hormônios, né, que precisam ser criados, dopamina, enfim, precisam ser criados para você se sentir bem, endorfina, ocitocina, e eles param de ser criados porque você fica tanto tempo sem sentir isso, né, sem se sentir feliz, sem se sentir pleno, sem se sentir amado e amar, né? Você fica tanto tempo olhando pra esse buraco que o seu corpo, ele vai chegar uma hora que ele vai falar, ele não precisa mais então, se ele não tá criando essas situações, se ele não tá vivenciando, então eu vou parar de criar isso. E aí vira físico, porque aí o seu corpo esqueceu, né, como que ele vai criar esses hormônios, como que ele vai criar tudo isso, e aí você realmente entra nesse buraco. E aí precisa de ajuda psiquiátrica também, sem esquecer da ajuda mental, que é a terapia, e a ajuda espiritual. Tem uma psiquiatra que eu sigo, eu amo essa psiquiatra, é a Ana Beatriz Barbosa. Eu sigo todos os vídeos dela, eu adoro ela, e ela fala muito sobre a importância da fé no tratamento, né, a importância da espiritualidade no tratamento psiquiátrico. Então uma coisa alimenta a outra, não adianta você achar que é uma coisa e se fechar nisso. Tem vários aspectos que vão influenciar, tá? Então a gente precisa olhar num nível mais integrativo, né?